Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos para mais um programa. E o tema de hoje é mobilidade urbana. O nosso convidado é o professor da Universidade Federal, Flávio de Lemos Carsalade, que é também urbanista e arquiteto. E o tema está na evidência porque as manifestações que nós chamamos aqui Jornadas de Junho, um dos problemas sérios das principais reivindicações foi exatamente o custo, a péssima qualidade, a morosidade propriamente do transporte. Mas junto com o transporte nós pensamos todas as condições urbanas. É por isso que nós adotamos esse título da mobilidade urbana, porque a urbanidade, viver na cidade, é um estilo de vida e também é qualidade de vida. A mobilidade urbana foi uma das reivindicações exatamente dos manifestantes. A mobilidade agora se tornou um valor quase equivalente aos direitos humanos, professor? Certamente, a mobilidade ela é um direito à cidade. As pessoas só podem efetivamente usufruir da cidade, dos benefícios da cidade, se elas tiverem mobilidade, se elas puderem se deslocar de um lugar para o outro. Sim. E até ter acesso aos serviços que a cidade presta. Claro. Um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, com relação à mobilidade urbana, com relação à saúde, especialmente nas especialidades médicas, é exatamente a pessoa mais carente ter a possibilidade de pagar o transporte para ter a consulta no médico especialista, que muitas vezes é muito distante da sua casa, né, no serviço público de saúde. Então a gente vê que a questão da mobilidade urbana ela está associada a todas as outras, todos os outros vetores da cidade. É realmente um direito à cidade a questão da mobilidade. Então quando os manifestantes se manifestam pela questão do custo da passagem, no fundo, a reivindicação é muito maior. É uma reivindicação ao direito à cidadania, ao direito à cidade. Porque a gente ouvia muito mais, era a mobilidade social, né? Que é a ascensão propriamente social, né? Talvez, pelo menos na minha curta memória, talvez o primeiro movimento onde a mobilidade urbana se torna efetivamente um dos pilares dessa manifestação que nós estamos aqui chamando as Jornadas de Junho. Gostou da expressão Jornada de Junho? Muito interessante. Nós temos que arrumar um nome, batizar, claro, porque isso vai ficar na agenda nossa durante muito tempo. Muito tempo, né? Porque a Copa das Confederações já passou, né? Agora, as Jornadas de Junho vão ficar na história, né? Vão ficar na história. Mas aí, mobilidade social ou mobilidade urbana? Ou então a mobilidade urbana já é uma modalidade de mobilidade social? A mobilidade social nas ciências humanas, né, é exatamente a ascensão social e a possibilidade de usufruir outras benesses da sociedade. Né? Eu não sei se ela é tão diferente assim da mobilidade urbana, porque quando a gente fala em mobilidade urbana, nós estamos exatamente falando, como eu disse na introdução, da questão do direito à cidade. Então é uma mobilidade social, não deixa de ser. Claro, né? Vindo a isso, quer dizer, as manifestações foram ocorrer em todo o Brasil. Nós não podemos pensar aqui na mobilidade nas outras cidades, mas vamos concentrá-las exatamente na região metropolitana e em Belo Horizonte, né? Como anda, qual a sua avaliação da mobilidade urbana, pegando a capital e depois nós entramos na região metropolitana, professor? Embora cada local tem a sua especificidade, cada cidade tem a sua especificidade, e no fundo, o problema básico é o mesmo, né? Sim. É o privilégio ao transporte individual em detrimento do transporte de massa que tem caracterizado a nossa sociedade. E tem caracterizado com muita força. A gente viu recentemente, até muito recentemente, isenção de impostos para a compra de automóveis particulares. Sim. Quer dizer, parece que, se por um lado nós estamos com essa grande dificuldade congestionando as nossas ruas pelo excesso de automóveis, os nossos governantes ainda facilitam o aumento do transporte particular. Né? E a dificuldade de criação de linhas de transporte de massa e de soluções de transporte de massa que venham fazer frente a esse crescimento do transporte individual. Então, no fundo, o problema é o mesmo nas grandes cidades. Claro, claro. A opção para isentar de impostos os automóveis era para manter, digamos, a máquina funcionando.
Mas você exatamente criou outras contradições no espaço urbano, né? Claro. Será que não tem jeito da máquina funcionar de outras maneiras? De outras maneiras, né? E com isso, exatamente, o transporte coletivo foi deixado de lado, né? Os investimentos nessa área. A própria perspectiva da realização da Copa aqui, nós tínhamos a expectativa de que nós ampliaríamos as linhas de metrô, mas isso efetivamente não ocorreu e parece que está longe, essa possibilidade está muito distante. Pelo menos para a Copa não vai acontecer. Não vai acontecer. É engraçado que, olhando historicamente, o regime militar se preocupava com as regiões metropolitanas e passou exatamente pela primeira vez no Brasil a pensar a expansão urbana, né? Após a democratização, o que foi feito das metrópoles? Quem se encarregou de pensar exatamente o planejamento urbano e metropolitano? Essa pergunta é uma pergunta crucial, porque ela é exatamente o grande problema que a gente tem hoje nas regiões metropolitanas, que é o problema da governança. Sim. Né? Porque a Constituição de 88, ela foi uma Constituição muito voltada para os municípios, né? Muito municipalista. E não criou condições de governança para as regiões metropolitanas. Então, o grande problema que nós temos hoje é exatamente isso, quer dizer, não há uma maneira de legislar sobre a metrópole. O que se faz muito são acordos, né? Embora às vezes até tramita nas assembleias e nos estados legislações sobre possibilidade de criar acordos metropolitanos, mas realmente falta na nossa Constituição uma instância que dê governabilidade a esses aglomerados de cidades. Né? Claro, porque não dá para pensar na região metropolitana que cada município se desenvolva independentemente do outro. Né? E que cada um vai ter um altruísmo de pensar que... Claro. Estou pensando na região metropolitana. O que a gente vê quando a gente vê esses fóruns de prefeitos, né, é muito uma tentativa de garantir que pode ser até correto, né, do ponto de vista do administrador, de garantir a melhor fatia para o seu município. Quando você pensa transporte, quando você pensa violência, né, quando você pensa a própria saúde, né, o mosquitinho da dengue não vai respeitar os limites dos municípios, não é verdade? Claro. Não dá para pensar de outra maneira, né? O que foi feito do Plambel, que era um órgão encarregado de pensar a região metropolitana, professor? O Plambel acabou, né? Acabou. O Plambel foi extinto depois da Revolução e com a Constituição também não houve mais espaço para um órgão metropolitano de planejamento, né? Recentemente foi feito o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que foi uma encomenda do governo do Estado de Minas, e foi feito dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E também teve o aporte de outras universidades na grande equipe que participou. E é um plano que foi um plano fortemente participativo, tentou envolver as comunidades não só da região metropolitana, mas também do colar metropolitano, no sentido de criar uma condição viável de implantação, né? Sim. Esse plano ele foi entregue e ainda está à espera da sua implantação. Mas no segundo bloco nós voltamos a esse plano de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta no segundo bloco. No primeiro, nós trabalhamos a mobilidade urbana, que é nosso tema, e a mobilidade definida como o direito propriamente à cidade e também à qualidade de vida. Encerramos o bloco analisando que há um plano de desenvolvimento da região metropolitana. Esse plano já está aprovado, já está sendo implementado ou depende exatamente de efetivação? Porque, em geral, esse é outro problema. Talvez se tenha até planejamento, tenha planos, mas na efetividade concreta é um problema a ser pensado, né, professor? Exatamente. Esse é o grande problema nosso, porque às vezes a gente tem muitos planos, mas não tem oportunidade de torná-los realidade. Verdade, né? Que é o que está atravessando o plano
de desenvolvimento da região metropolitana. Ele está num momento ainda com alguns primeiros ensaios de implementação, deve ser implementado, está sendo contratado agora a implementação de um dos seus eixos, também como um plano de viabilização disso, mas o grande plano, a implantação total do grande plano ainda está em compasso de espera. Se o plano da região metropolitana não vem, o planejamento urbano de Belo Horizonte acontece? O Belo Horizonte ele tem um mecanismo que foi criado junto com o Plano Diretor de Belo Horizonte, que são as conferências municipais de política urbana, que são realizadas de 4 em 4 anos e que o objetivo delas é exatamente fazer mudanças na lei de uso e ocupação do solo vigentes, né? Esse ano é um ano de conferência de política dessa conferência. E ela deveria acontecer agora em julho. Ainda há uma discussão na prefeitura sobre o calendário dessa conferência, mas ela que modifica, né, um instrumento legítimo que modifica a lei de uso e ocupação do solo e é onde participam os diversos segmentos da sociedade. Normalmente, eu não sei se vai ser essa formatação agora, mas normalmente a gente tem o setor empresarial, o setor técnico e o setor popular que discutem essas questões. Mas o grande problema de Belo Horizonte, na questão de planejamento urbano, é que Belo Horizonte não tem um instituto de planejamento urbano, como tem outras capitais do Brasil. Um órgão especializado nisso. Com essa competência. Então, a memória do planejamento urbano em Belo Horizonte ela é muito dispersa e depende de onde está situada a Secretaria de Planejamento Urbano. Nesse momento, a Secretaria de Planejamento Urbano de Belo Horizonte é uma subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E isso acaba por possibilitar algumas contradições. Claro. Né? Porque o desenvolvimento urbano envolve também o desenvolvimento econômico, que muitas vezes o planejamento urbano ele existe exatamente para frear alguma fome mais exacerbada do desenvolvimento urbano. Então, essa é uma questão que nos preocupa. Né? Claro. A fórmula que nós defendemos sempre é a de criação de um instituto de planejamento urbano que possa ter a memória da história, né, e conseguir fazer com que as políticas urbanas sobrepassem o governo daquele momento. Né? Que a gente possa criar políticas de Estado, políticas de governo que tenham continuidade, que não sejam vinculadas ao mandato de um... Porque a sua menção às conferências, né? As conferências para nós que trabalhamos na universidade são estudos, são ideias, mas não é propriamente um órgão de deliberação nem de implementação. Mas existe um compromisso da legislação de que se acatem as decisões da Conferência Municipal de Política Urbana na forma da legislação. Sim. Só que o que acontece grande parte das vezes é que as propostas das questões a serem discutidas são encaminhadas pelo Executivo. Né? E depois a formalização disso no texto de lei também elaborada pelo Executivo e enviada à Câmara. Né? E nesse caminho, claro que existe aí uma grande condução do processo, embora isso não retire dele o seu cunho democrático, porque realmente as pessoas discutem, debatem, né? Mas ele tem uma condução muito ligada ao legislativo. Ao legislativo e ao executivo. Né? Mas já estamos em julho e nada foi anunciado? Foi? Nós estamos na expectativa. Né? Mas será que ainda vai acontecer? Porque já estamos praticamente num terço de julho e essas conferências deviam ser anunciadas previamente. É possível que a Copa das Confederações, essa mudança, essas conferências não aconteçam agora em julho. Né? E talvez as jornadas de junho também influenciem na formatação dessas conferências. Não há dúvida nenhuma. Né? Pensando Belo Horizonte, quais são os grandes eixos de desenvolvimento da cidade e também da região metropolitana, professor? Belo Horizonte, e o Plano Diretor de Belo Horizonte consagra isso, o grande eixo de expansão urbana é o vetor norte. Né?
a leste e a sul, a gente tem limitações muito grandes, que são especialmente limitações ambientais, né? Sim. Então, o vetor norte é um vetor de maior expansão urbana, né? Então, e com a questão de Confins, a questão de toda as possibilidades que acontecem ali, acabam também fazendo com que o movimento, né, de crescimento e desenvolvimento urbano da cidade se dirija ao vetor norte. Mas com Confins, por exemplo, a criação do centro administrativo, o próprio crescimento do UFMG enquanto campus, isso não está exatamente sobrecarregando esse eixo do vetor norte ou é normal que isso aconteça, professor? Bom, é normal, quer dizer, normal no sentido de que se lá é o vetor consagrado como vetor de expansão, é natural que as atividades aconteçam ali, né? Sim. Mas a questão do campus que você menciona é uma questão interessante porque acaba que a Pampulha deixa de ser o norte longínquo, né? Claro. E passa a ser quase que um norte muito próximo do centro da cidade, se a gente considerar a extensão toda do vetor norte. Perfeito, né? A cidade administrativa é que causa alguma perturbação, vamos dizer, perturbação no sentido científico, né? No sentido de modificação de realidades nos bairros do seu entorno, né? Sim. E também de transporte, né, nesse vetor norte, né? A gente não consegue compreender como foi criado um centro administrativo sem se preocupar, voltando à questão da mobilidade, com a questão do acesso ao centro administrativo. À época nós chamávamos a atenção que era importantíssimo pensar a expansão da linha verde também com pistas exclusivas para o transporte que seja, ou um transporte sobre trilhos, ou ainda que fosse o BRT, mas a gente ter uma possibilidade de transporte de massa para aquela região, né? Ok. No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo a uma mobilidade urbana, à modernização dos transportes na capital e na região metropolitana. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao programa Interconexão Brasil. No nosso terceiro bloco, estamos analisando a mobilidade urbana, que foi tema das manifestações das jornadas de junho. Dedicaremos esses terceiro blocos para o melhoramento do transporte na cidade, que exatamente vai garantir essa mobilidade urbana. O anel rodoviário também já foi absorvido exatamente ao centro urbano de Belo Horizonte e da região metropolitana. Como combinar transporte comercial com transporte urbano, professor? O anel rodoviário, isso a gente já tem clareza sobre isso, que ele tem que deixar de ser uma rodovia, ter esse caráter de rodovia, e passar a ser uma grande avenida urbana. Né? Isso certamente ajudaria no controle, inclusive, de velocidade, de carga, que caracteriza aquele corredor de transporte que é um foco de constantes acidentes ali, né? Já existe projeto realizado nesse setor, falta a sua implementação, faltam as obras necessárias para que isso aconteça. Na nossa avaliação, o projeto não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse, mas ela pelo menos é um avanço em relação à realidade que está aí, né? Quais seriam os principais problemas já que não é esse o seu desejo? Que não os principais problemas é que ele não é ainda totalmente a avenida urbana que a gente gostaria que fosse. É uma questão mais técnica, né? Ele incorpora ainda alguns elementos mais rodoviários que a gente gostaria que não tivesse ali, né? Mas o plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana prevê outros anéis mais distantes que conecte os municípios da região metropolitana e que facilite também essa movimentação e a interconexão de rodovias, né? Que acaba sendo a função do anel rodoviário. Quem já morou no exterior percebe uma grande integração entre ferrovia, metrô, transporte urbano e outros, né? Por que não se usa aqui na região metropolitana as linhas férreas que existem na capital e também serve às cidades próximas aqui, né? Já que praticamente o transporte também de mercadorias por ferrovia foi muito reduzido e nós dependemos mais uma vez dos caminhões, né?
Por que não se usa exatamente a rede ferroviária para o transporte urbano, já que esse é um fator fundamental de transporte em qualquer lugar do mundo, né? Você coloca nessa pergunta duas questões que são fundamentais. A primeira é essa conexão intermodal, como a gente chama dos diferentes modos de transporte. Claro. E no outros que você colocou, tem um outro que está em ascensão e que a gente precisa prestar atenção a ele, que é exatamente a questão das ciclovias, né, e do transporte em bicicletas. Claro que a topografia de Belo Horizonte não ajuda muito, mas me parece que essa tem sido uma opção que deve ser considerada. A outra questão que se coloca, a questão das ferrovias, ela tem vários fatores, né? Hoje a concessão das nossas ferrovias é muito para transporte de minério, né? Pois é. Acaba ela ficando muito restrita a isso. Mas existem problemas, desde problemas de inventariar, verificar as condições operacionais de uso e desses caminhos de ferro que já existem, até outras condições técnicas, como a questão de bitolas de ferrovias que impedem com que a coisa aconteça de uma maneira imediata, né? Sim. Mas me parece que o uso desse imenso acervo que a gente tem, em termos não só de linhas férreas físicas, né, mas dos trechos territoriais que já estão rasgados para a passagem dessas ferrovias, são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Claro. Não, o grande crime que aconteceu no Brasil com relação às ferrovias foi exatamente a sua praticamente extinção em detrimento do transporte rodoviário. Claro, e hoje nós pagamos um preço seríssimo para isso, claro, né? Em custo de vidas humanas, infraestrutura não condizente e também, digamos, um custo violento do transporte que termina incidindo no custo das mercadorias, no custo de vida, no etc. custo ambiental. Como melhorar o transporte urbano? Quais as saídas que nós temos, professor? A saída é exatamente o incentivo ao transporte coletivo. Mas quando a gente diz isso, todo mundo fala, bom, mas eu não vou deixar o meu carro porque os ônibus não me atendem. Então, não adianta melhorar o transporte, criar opções de transporte coletivo que não tenham qualidade. Sim. Então, esse é o grande nó que nós vivemos hoje, é que nós temos que ampliar a oferta do transporte coletivo, mas com qualidade e com diversidade de itinerários. Sim. E aí, essa é uma engenharia de trânsito muito, muito complexa e que envolve planejamento urbano, envolve gestão do transporte público, envolve interesses, claro. Interesses empresariais, enfim. É uma engenharia que nós temos que fazer. Eu acho que talvez as jornadas de junho nos ajudem a ter legitimidade para enfrentar esse problema. Porque, veja o seguinte, pela perspectiva da Copa do Mundo e eleição do ano que vem, essas jornadas não vão parar em junho, né? Porque você tem também uma outra coisa que é a expectativa e também, digamos, a visibilidade desses movimentos, né? Sim. Se as reivindicações não forem atendidas hoje ou nesse momento, eles certamente se estenderão no ano que vem. É essa mais ou menos a sua previsão também, professor? Eu diria que isso vai acontecer fatalmente. Porque a complexidade das questões que são envolvidas aí vai fazer com que esses movimentos continuem. Essa solução que tem sido dada pelas prefeituras de baixar alguns centavos a tarifa é uma solução muito paliativa, até porque a gente sabe que esses centavos que estão deixando de ser colocados na rede de mobilidade, eles estão sendo retirados de algum lugar. Claro. Né? Da saúde, da educação, sei lá, cada município vai ter a sua fonte de receita para cobrir esse subsídio de retirado de algum outro lugar. Claro. Então, e essa, né, claro, não é a solução adequada, se descobrir um santo para vestir o outro. Né? Então, essa solução do preço da tarifa e da mobilidade urbana, ela tem que ser pensada também dentro da perspectiva do orçamento. Claro. E o orçamento, por sua vez, tem a ver com a questão das formas de gestão do transporte público. Claro. Não acredito que isso vá ser feito com a rapidez necessária até a Copa de 2014. Ela é uma medida mais paliativa, né, para atender imediatamente às reivindicações. Né?
para mostrar sensibilidade, mas não resolve o problema da mobilidade urbana. Não resolve e vai criar focos de manifestação em outras áreas. Em outras áreas, né? Outras contradições em outros setores da administração pública e da sociedade. Professor, queria agradecer muito sua presença aqui, cumprimentá-lo pelos seus esclarecimentos. Trouxemos um tema extremamente importante, mobilidade urbana. Isso vai estar exatamente na ordem do dia e dos movimentos sociais daqui para frente. E a você, telespectador, que toda semana nos acompanha, nos dá sua atenção e o seu prestígio, muito obrigado e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.